Porque teve uma situação pessoal comigo que ocorreu. Tem um tempo atrás, não muito tempo, mas tem um tempinho, que é de quando eu me dei uma louca, assim, num tempo desses. E eu resolvi simplesmente, pô, vou visitar o Rio de Janeiro. Fiquei vendo um monte de conteúdo de como a cidade era linda, de como as coisas por lá eram divertidas e tudo mais, e eu tava nessa vibe de, entre aspas, curtir a vida, né? Pô, eu tô ficando, tô passando meus 20 aqui e não tô querendo fazer, e não tô fazendo as coisas que eu queria. Então eu vou, sei lá, daí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás e de repente eu fui parar no Rio de Janeiro. E foi bem engraçado, eu fui viajar sozinho e daí eu fiquei hospedado em hostel, né? Pra quem não sabe, é basicamente um hotel, só que com quartos compartilhados. Tu compartilha com outras pessoas que também estão normalmente viajando sozinhas, tá? Nem, às vezes estão viajando em duplas e também compartilham um quarto junto contigo, né? Ficam entre 4, 6, 8 pessoas compartilhando um quarto, dependendo do quarto. Enfim, eu fui nessa, né? Eu fui pro Rio de Janeiro e fiquei hospedado em um hostel. Aí num dia, foi num final de semana. Claro, todo dia a gente ia em festa, todo dia. E a gente foi numa festa muito famosa no Rio de Janeiro, que ela é ao ar livre, ela fica perto do centro, se eu não me engano, tá? Eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas ela é bem famosa, ela é bem grande no Rio de Janeiro, ela é bem movimentada. E ela basicamente tem duas ruas, ela é meio que uma esquina. Uma rua ela é meio que um morrinho e a outra, a rua da esquerda que vira pra esquerda, assim, é a rua normal, onde é cheio de barraquinha de chopp, de bebidas alcoólicas, de caipirinha. Chopp não, né? Mas é mais caipirinha, cervejas, provavelmente dorgas, mas. Enfim, vende essas coisas ali pra aproveitar a festa, né? Vende ali pra tu ficar meio louco lá na festa. E, cara, foi um pesadelo do começo ao fim. Foi um filme de terror, sério mesmo. Pra começar, o lugar ele tava muito, muito, muito lotado. Ele tava assim, estourando de gente. Tava um absurdo. Tinha tanta gente que as pessoas elas ficavam literalmente espremidas naquelas avenidas lá, naquelas duas ruazinhas. E basicamente tu fica naquela festa, tu fica de um lugar, tu fica aproveitando aquele lugar e daí tu se locomove para outro lugar. Daí tu fica naquele outro lugar, tu se locomove para outro lugar. Tu não tem um lugar fixo. Tu fica basicamente caminhando para lá e para cá naquela entre as ruazinhas ali. Ah, vamos lá ver o que tem lá, vamos ver o que tem lá, vamos ver se lá tá melhor. E as pessoas ficam nessa. Deu um monte de gente se locomovendo, caminhando para lá e para cá, só que tinha muito mais pessoas do que com certeza era permitido. Mas como é uma festa gratuita, uma festa na rua, ao ar livre, então não tem. Qualquer um ia lá. E tem muito, muito gringo. As pessoas, elas estavam tão espremidas assim entre as avenidas que elas ficavam indo. Eu não sei como explicar direito, cara, mas elas iam de um lado pro outro como se fossem ondas. Como se elas fossem. Sabe? Como se elas não controlassem o próprio movimento. Tipo, umas pessoas começavam a empurrar lá atrás e daí esse empurra, empurra e acabava chegando do outro lado, sabe? Era uma onda. E, nossa, era um nível assim absurdo que essas ondas, digamos assim, elas acabavam pegando nas laterais nas pessoas e acabava invadindo as barraquinhas, acabava quase derrubando as barraquinhas. A gente ficava escorado nas barracas tentando empurrar de volta as pessoas para elas não virem mais para nós. Cara, é um absurdo. E fora o calor assim escaldante, mesmo sendo de noite, né? Mesmo não sendo tão calor como durante o dia, ainda era muito calor. E nossa, aconteceram assim umas coisas pra começar, cara. Tinha um gringo lá que ele por algum motivo botou na cabeça dele que eu era gay e começou a ficar meio que me assediando, dá pra dizer assim. Toda vez quando a gente passava de um lugar pro outro, eu não sei, ele passava por mim e ficava, sabe, pedindo pra beijar, cara. Eu fiquei, pô, cara, cai fora, eu não sou do teu time, cara, sai fora.
E não, ele ficava insistindo. Daí outras vezes a gente passava e ele ficava insistindo. Até que chegou um momento que ele passou por mim e ele botou a mão na minha nuca e empurrou a minha cabeça pra região dele. Eu fiquei, cara, sai fora, tipo, get out of here. Eu tirei a mão dele da minha cabeça e não parava. E ele ficava me olhando e, pô, cara, vai embora, meu. E pra completar, cara, quando a gente tava indo embora, quando a gente tava saindo, era umas perto das 5, umas 4 e pouco da manhã. A gente tava indo pra um lugar um pouco mais afastado pra chamar o Uber. Obviamente, não ia chegar o Uber, não ia chegar lá no meio daquele muvuco. E a gente viu simplesmente um cara estirado numa calçada, com um monte de gente em volta. Um monte não, mas tinha um círculo de pessoas em volta. E tinham caras da SAMU tentando reanimar aquele cara. Ele tava lá estirado no chão, assim, deitado, pálido. E daí a gente pediu, pô, o que que aconteceu com esse cara, hein? O que aconteceu com ele? Daí falaram que simplesmente um carro, provavelmente um Uber, ou não sei, né? Só passou um carro ali e largou esse cara ali deitado na calçada e foi embora. Falando numa naturalidade, assim, como, pô, é um cachorro que mijou aqui, sabe? É um negócio absurdo, cara. E fiquei sabendo depois que esse cara tinha morrido, esse cara tinha falecido. Então, basicamente, depois quando a gente saiu da festa, a gente viu um cara morto. Pesou um pouco o clima, eu sei, desculpa. Mas. Ah, e outra questão, só pra deixar claro, uma coisa que acontece muito lá é impressionante o número de brigas que acontece, pelo menos que eu presenciei. Sério, a gente chegou lá e já tinha dois caras embolado lá no chão, brigando e todo mundo fazendo uma volta ao redor e olhando aquilo e uns caras ajudando a bater e outros tentando separar. Sério, uma loucura. É um negócio assim que eu não estava acostumado a ver, mas aparentemente é algo normal lá, pelo que eu conversei com algumas pessoas que frequentam mais o lugar. Mas esse é outro ponto, cara. Essa questão ali do roubo, sem zoeira, vai parecer que eu tô mentindo, vai parecer que eu tô exagerando, mas não, cara, eu tive que ficar dando tapinhas em mãos de pessoas tentando botar a mão no meu bolso, conforme eu ia passando. Algumas pessoas, elas tentavam, sabe, os mãozinhas ligeiros, pickpocket, que eles tentavam passar a mão no meu bolso pra tentar pegar o que tem ali dentro de uma forma assim que eu não fosse perceber. Isso é muito zoado, cara. Claro, eu tava esperto, eu conversei com outras pessoas e elas falaram pra nunca deixar nada no bolso. Sempre colocar o teu celular, por exemplo, carteira, nem ferrando que eu ia levar junto minha carteira ali, com documento, cartão de crédito, essas coisas. Mas eu levei meu celular e eu deixei ele na cintura, assim, sabe, entre a cueca e o corpo, a bermuda ali, sabe? Presa ali no corpo, pra que as pessoas não fossem pegadas. Eu coloco a camisa ali por cima, pronto, ninguém viu. Mas deixar qualquer coisa com algum valor dentro do bolso e ir pra esse tipo de festa no Rio de Janeiro é loucura. Pelo que eu vi, olha, cara, tu tem que ficar dando tapinhas pra tirar a mão dos caras. Se tu presenciou algo parecido por lá, deixa aí nos comentários a tua experiência, porque eu adoraria ver outras pessoas se isso é algo que outras pessoas já presenciaram, né? E é muito engraçado, teve um episódio lá e um cara de uma dessas barraquinhas, ele vendia umas bugigangas lá, uns isqueiros, uns seda, essas coisas, sabe? Ele vendia essas coisas na barraquinha dele e ele precisou ir no banheiro. Ele disse pro cara que tava ali comigo, né? Pra um cara que eu fiz amizade lá no hostel, que foi comigo ali na festa, pra ele cuidar da barraquinha pra ele, enquanto ele ia no banheiro. E, pois bem, ele fez isso. E, cara, apareceu um noia lá, sei lá, acho que ele era mendigo, querendo comprar, né, um tonhão, né? Você sabe o que é. Acabou que ele não tinha o valor, né, certo da venda e esse meu amigo ali, ele acabou vendendo um pouquinho mais barato.
E tinha uma mulher do cara da barraquinha que tava meio que ajudando a cuidar também, que tava meio que assim de lado. E quando esse cara voltou do banheiro e ele viu que tinha sido vendido um tonhão pro cara ali num preço menor, ele ficou louco, ele ficou pirado, ele começou a querer partir pra cima desse meu amigo, começou a discutir com a mulher dele. A mulher dele começou a gritar, a armar o maior barraco lá no meio, começou a quebrar tudo. Cara, foi assim uma loucura. Eu tava parado assim do lado assistindo aquilo pensando: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui?" O que não foi pra. Definitivamente não foi pra isso que eu vim. Enquanto tinha aquela onda de pessoas vindo e quase derrubando, e eu tinha que tentar me equilibrar, empurrar de volta. Enfim, cara, parecia que eu tava no purgatório. Parecia que eu tinha morrido e tava pagando pelos meus pecados. Enquanto tava os dois caras lá brigando, o Noia dizendo que tava com arma, que ele ia ficar lá com o tonhão dele no preço que ele pagou. O outro cara também tava dizendo que tava com arma e os dois estavam lá gritando um com o outro. E o meu amigo ali tava no meio, o cara que eu conheci lá, também tentando apaziguar ali um pouco as emoções, né? E a mulher tava também gritando que nem uma louca ali no meio. Enfim, tava uma loucura. E a gente só pegou e foi embora. Daí quando a gente foi embora da QI, a gente se deparou lá com o cara estirado, com aquele corpo lá que eu tinha falado antes. Mas enfim, cara, é muito louco isso. Então agora pensa num cara que não tem costume muito de ir em festas, um cara que tem um perfil mais antissocial, digamos assim, não sei se dá pra se chamar assim, se depara se para assim num cenário desses. É engraçado, né? Eu tô falando isso, provavelmente a pessoa que mora ali na região vai estar falando, mas isso é normal, isso aí é um negócio que, pô, vai falar disso. Mas pra mim que não tô acostumado, foi um negócio que me pegou, sabe, cara? Um negócio que acabou que acabou me marcando, né? Dá pra se dizer assim. Depois dessa experiência, eu fui em algumas outras festas, tá? Mas não muitas, eu não sou um cara muito de festa, tá? Eu fui viver essa experiência porque, pô, não vou dizer que todas as festas do Rio de Janeiro são assim, tá? Lá tem muita festa legal. Mas eu não sei, cara, depois desse dia, é como se meu subconsciente ele me blindasse pra esse tipo de coisa. Como se quando eu fosse pra uma festa de novo, ele ficasse, pô, vai embora daqui. Não, esquece esse tipo de coisa, vai pra casa, cara. E eu fico comparando com a minha situação se eu tivesse em casa.